Paz de Cristo, irmãos. Amém. Muito feliz de estar aqui novamente. Uma honra, uma alegria. Vim novamente lavar os vossos pés. Vim lavar os pés dos irmãos por meio da palavra. Amém? Nós estamos aí hoje com a família completa. Os nossos filhos, a minha esposa. Minha esposa é pastora fresca. Porque foi ungida recentemente. Então quem é ungido recentemente é pastor fresco. Ela é pastora fresca. No último dia 3, nós apenas testificamos daquilo que Deus já vê. O homem não unge ninguém, não é? O homem não tem esta autoridade para ungir ninguém. Apenas testifica o que Deus já vê, o Senhor já vê. No último dia 3 de novembro, domingo passado, nós tivemos a honra de reconhecer um profeta e de reconhecer 3 pastores. Um casal de pastores, o pastor Nielson e a pastora Márcia, e o profeta Luiz Fernando, discípulo nosso, e a minha esposa, a pastora Charlene, também foi reconhecida no ministério pastoral. Lá nós estamos lavando os pés dos irmãos, congregando lá na igreja Batista Apostólica Palavra de Vida. Estamos lá, né? Compartilhando um pouquinho que a gente aprendeu aqui. Mas eu me sinto muito à vontade aqui, porque eu sou parte dessa casa aqui também. Você queira ou não, eu faço parte daqui. E ali está o João Vitor, o primogênito, o Pedro e o Mateus, o menorzinho. Eles estão conosco hoje aí, 3 profetas do Senhor. Não é? Criança se mexe assim bastante, que é muita unção num corpo só. Então por isso que eles não conseguem ficar parados. É benção. Eu quero que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no capítulo 2 de Colossenses. Um abraço a todos, amém? Um abraço, um beijo no coração, depois a gente se fala aí. Vamos para a palavra. Muito feliz de servir os irmãos. Muito feliz quando o pastor Alexandre me convocou para estar aqui. Aqui eu não sou convidado, eu sou convocado, né? Capítulo 2, versículo 9 de Colossenses. Amém? Quando você encontrar, diga glória a Deus. O que está escrito aqui nessa faixa aqui, pastor? Não, está escrito em inglês, não está escrito em português. Que eu ia traduzir agora aqui, você já quebrou o esquema aí, pô. Isso aí, para quem não sabe, é Rei das Nações. Estou brincando com você. Capítulo 2, versículo 9 de Colossenses. Aleluia. Está escrito assim. Você sabe, eu não preciso aqui ficar voltando em coisas. O pastor Daniel tem um termo que ele usa, que é rudimentos. Eu não preciso voltar nos rudimentos aqui com você, para dizer que toda a Bíblia, toda a palavra, ela fala de uma única pessoa. Mas vamos citar para você se relembrar. João 5,39, Jesus, ele declara para a religião: examinai as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, a palavra, a Bíblia, fala de uma única personagem, a pessoa de Jesus Cristo. Então do Gênesis 1 ao final do Apocalipse 22, você vai ter uma única personagem sendo citada, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus está no Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus ali é Elohim, não é El. El seria uma única pessoa. Elohim é uma unidade composta. Então no princípio criou Elohim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os céus e a terra. E ele ainda está quando o Gênesis, Moisés narra na ordem da criação, quando ele diz assim: e disse Deus. Então quando Deus disse, ele liberou uma palavra, ele verbalizou. Quando Deus verbaliza, quando ele libera uma palavra, esta palavra liberada é a pessoa de Jesus Cristo. Então a palavra liberada é Jesus, que cria a ordem no meio do caos, uma terra sem forma e vazia. Quando Deus diz: haja luz,
esta palavra é Jesus Cristo. Ele é o verbo, ele coloca em ordem todas as coisas. E por que que a palavra criou todas as coisas? Porque assim será a palavra que sai da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas antes cumprirá o propósito para o qual foi designada. A palavra liberada por Deus foi haja luz, e esta palavra que é Jesus, ele mesmo em João, no capítulo de número 8, verso 12, no capítulo 9, versículo 4 e 5, ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Então, haja luz é o próprio Senhor Jesus. É onde está o Espírito? O Espírito está pairando, se movendo sobre a face das águas, do abismo, está se movendo lá, gerando, como se estivesse projetando o que seria criado. Então Jesus está ali no começo e no final, e ele mesmo disse: eu sou o Alfa e o Ômega. E aqui em Colossenses 2, não há outra pessoa sendo citada a não ser ele mesmo, Jesus. Paulo está trazendo o ensinamento de um segredo. Eu vou falar aqui sobre 4 aspectos da vida de Jesus Cristo, que vai ser bênção para nós na segunda, na terça, na quarta, até a vinda dele, assim para a glória de Deus. Capítulo 2, verso 9. Porque nele habita, acho que é bom a gente ler para o capeta ficar endemoniado, né? Então vamos ler junto, eu falo, você repete aí, diga: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Oh glória, aleluia. Vamos orar, vamos começar aqui, depois a gente vai para outros textos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor aqui está. Estamos reunidos nesta casa apostólica em nome do Senhor, e o Senhor está aqui, porque se nós nos reunimos no teu nome, o Senhor está presente em nosso meio. João viu no Apocalipse o Senhor andando no meio dos castiçais, no meio da igreja. O Senhor está entre a igreja, o Senhor está em nós na pessoa do Espírito Santo. E a minha súplica, meu Pai, a minha petição é para que o Senhor esteja também presente aqui no decorrer, ó Deus, da liberalidade da ministração desta palavra. Que toda ação maligna caia por terra em o nome do Senhor. Que toda arma preparada, forjada, não prospere contra nós como igreja. Que este ambiente apostólico e profético continue nesta atmosfera, para que possamos, ó Deus, dentro desta atmosfera, continuar te adorando, continuar te glorificando, te exaltando, te engrandecendo, e que toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor, tão somente ao Senhor. Que o teu nome seja exaltado hoje e para todos sempre. Você diz amém. Aplauda o nome do Senhor, dando glória a Deus. Vou tomar um café. Aleluia. O que Paulo está falando sobre Jesus? Paulo está dizendo que no corpo do homem chamado Jesus, o Cristo habitou. O resumo é este: que no corpo do homem chamado Jesus, Yeshua, Jesus, o Cristo, que é o ungido, o Cristo é a mesma palavra para Messias no hebraico, que é ungido. Então no corpo de Jesus habitou o Cristo andou nele, em Jesus. E aí quando ele ressuscita, ele vai com toda a sua matéria para a eternidade. Mas Paulo também está dizendo que tudo o que é Deus estava caminhando na terra na pessoa de Jesus Cristo. Jesus mesmo, ele diz isto em João capítulo 10, verso 30. Ele diz: eu e o Pai, nós somos um. Em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí para ele não colocar o Pai como uma outra pessoa, ele não fala ninguém vai ao Pai, ele fala ninguém vem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a mesma pessoa. Paulo está declarando que a divindade plena, pleno é total, tudo estava caminhando aqui. Então quando nós falamos que Jesus está aqui, nós estamos dizendo assim, que Deus está aqui, o Criador está aqui, o Todo-Poderoso
poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, está aqui. Nós estamos adorando, não é uma pessoa que os espíritas falam, é um espírito elevado. Não, nós estamos adorando o Senhor de toda a terra, aquele que tem o domínio em suas mãos. Jesus, ele habitou nele, ele abarcou no seu corpo, abarcar e colocar num barco, abarcou no seu corpo toda a presença de Deus. Aí um dos discípulos fala assim, mostra-nos o Pai, que nos basta. Ele fala, tanto tempo eu estou convosco e você não me conhece ainda? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele acorda e domina sobre todas as coisas. Então vamos falar sobre 4 aspectos aqui, dentro do tempo aqui que nos foi dado. Abra então a sua Bíblia no capítulo 1 do profeta Ezequiel. Aleluia. Ezequiel capítulo 1. Eu quero dizer para você, te dar um recado aí, um aviso. Na minha profissão aí fora a gente fala, comunicado é QSO. Passar um QSO para você. Que o Jesus pleno vai se manifestar no teu viver. Jesus pleno. Você já viu que tem lugar que é assim, eu vou lá naquela comunidade, naquela casa, que lá tem cura. Lá os irmãos só pregam Jesus que cura. Eu vou numa outra casa porque lá tem revelation. Revelation é revelação, tecla SAP. Eu vou lá que tem revelation, então prego Jesus que revela, Jesus revela mesmo. Aí vou naquela casa porque ali os irmãos prosperam, então prega a prosperidade do reino. Maravilha. Mas o apostolado, essa questão de apostolado traz a plenitude do céu. Tudo que tem lá a gente vai aprender aqui, para quando chegar lá não se assustar. Não estou dizendo que a gente vai saber tudo, mas vamos aprender mais ou menos o que a mente humana pode comportar, porque senão a gente pira também. Se a gente aprender tudo do céu, tudo que tem lá, não vamos ficar doido. Mas vamos saber algumas coisinhas aqui que tem no céu, que Ezequiel vai falar aqui para nós. Ezequiel capítulo 1. Na minha Bíblia aqui está escrito o trono de Deus. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus. Diga isso aí, irmão, diga, se abriram os céus. Oh glória. E aí Ezequiel fala assim, depois que se abriu o céu, eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e essa era a sua aparência, tinha uma aparência de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de um cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas, uniam-se as suas asas, uma a outra, e não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente, e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem do lado direito, os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia, todos os 4, e assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas, uma a outra, e 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, e o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo,
como uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, e o fogo resplandecia. Do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. E vi os seres viventes, eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e os 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Vai tentando entender isso aí, meu irmão. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estes 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas. Parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas de frente deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Aleluia. E sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com uma aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha 2 que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas que cobriam do outro lado. Andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto, como estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem na parte de cima sobre ele, e via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isto, caí sobre meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aleluia. Irmãos, quem sobe a montanha para orar, quem vem nas vigílias, quem entra no secreto, no quarto para orar, está acostumado com este tipo de ambiente. Ezequiel, ele tinha uma linhagem sacerdotal. Na altura dos seus 26 anos de idade, ele é levado cativo para a Babilônia. Deus tinha um propósito sacerdotal na vida dele, ele vinha de linhagem sacerdotal. Entretanto, como ele é levado para o cativeiro e está longe do templo, Deus então acrescenta o profético na vida dele. Mas como a chamada era sacerdotal, ele é um profeta levantado para profetizar ao seu povo, para apacentar o povo de Deus, mas de uma forma profética. Ezequiel está relatando que ele está junto ao rio Quebar, e nós lemos aqui, você leu comigo, que os céus se abriram, e quando o céu se abre, ele tem visões dos céus, visões de Deus. Ou seja, para nós não é um problema, para alguns é. Para alguns é um problema a questão dos dons, a questão da manifestação da glória, a questão do aspecto celestial, divino de Jesus Cristo. Mas Ezequiel estava agora adentrando aos céus, mas nós vemos os céus também vindo ao seu encontro, porque a Bíblia diz, Ezequiel relata que ele vê uma espécie de trono descendo, ele vê 4 seres descendo, ele vê uma espécie de homem no trono, ele vê uma
fogo, ele está vendo fogo, ele ouve relâmpagos, ele ouve trovões. Ouve relâmpago não, ele vê relâmpago. Ele ouve trovões, ele ouve voz de muitas águas. Ele fala, eu acho que é o onipotente que está falando aqui. Ezequiel relata que tem 4 seres. A minha família deve estar louco já com esse negócio de 4 seres. Eu falo só nisso, a vida inteira. Passei na Barão de Jaceguá, tinha um quadro lá numa galeria, tinha 4 seres. Tinha um homem lá, tinha o boi, tinha a águia. Falei, que é esse negócio aí? Isso aí é nosso. Ué, que quadro, quem vê sabe o que é aquilo ali. E lá estão os 4 seres. Os seres estão descendo de diante do trono. Não estavam no trono, porque o trono só tem um. E eles estão andando. Conforme eles andam para cá ou para lá, a gente se vira. A gente se vira, Fábio. Eu vi de costas para os irmãos, mas eles não. Eles se moviam para cá sem se virar, porque tinha 4 rostos. Então está andando para cá, quem está aqui está vendo um rosto, quem está aqui está vendo outro, está aqui está vendo outro. Eles andam e não se viram. Ezequiel está quase pirando. E aí ele fala, olha, o rosto frontal é semelhante a homem. O rosto lateral direito é semelhante a de leão. O rosto lateral esquerdo parece boi. E atrás é águia. Irmão, o que eu estou dizendo para você nessa noite é que nós vamos deparar-se com algumas coisas assim no céu. Nós vamos entrar no céu, irmãos, e não vai ter ali um guia, um roteiro. Olha ali, à esquerda tem o rio da vida. Não, nós vamos entrar no céu, irmão. Eu acho que vai ser, aqui é o tempo, lá é outro, mas vai ser uma semana para se acostumar, né? Nós que somos loucos, vai tudo ficar no cantinho assim, meu Deus, não pensava que era assim. Sangue, fogo e fumaça, Jesus Cristo de Nazaré, Maria, José, não é assim? E tem os 4 seres, 4 rostos, irmãos, imagine você, 4 seres, 4 rostos. Ezequiel está falando, é rosto de homem, à direita é leão, à esquerda é boi, atrás é águia. Que mistério que é esse? Aí eu pergunto a você, na nossa Bíblia, quantos evangelhos nós temos na Bíblia? 4, são os evangelhos que temos na nossa Bíblia. E os 4 evangelhos falam de 4 aspectos de Jesus Cristo. Os 4 seres que descem e vão de encontro a Ezequiel, e ele está com medo, ele diz que ele está com medo. Eles estão expressando 4 aspectos da pessoa de Jesus Cristo. Os 4 seres são criados, seres criados. E quando um pai tem um filho ou uma filha, geralmente alguém olha assim e fala, parece com o pai, parece com a mãe. Olha lá, a aparência física parece. Aí daqui a pouco não parece com a mãe, porque os filhos meus parecem tudo comigo. Aí olha assim para os filhos e fala, não parece muito com a mãe, mas tem os trejeitos. Às vezes a mãe fala assim, porque é uma criação que parece com o Criador. E assim são os seres também. Os seres viventes, eles estão expressando o seu Criador. Eles estão declarando que o Cristo, quando viria, ele viria na terra, andaria aqui com 4 aspectos: o aspecto do homem perfeito, o aspecto do leão da autoridade, o aspecto do boi, que é um animal de serviço, Jesus veio servir, e o aspecto da águia, que é o aspecto do divino. O Evangelho de Mateus, segundo escreveu São Mateus, como diz os tradicionais, é escrito para os judeus. Mateus escreve, Levi escreve para os judeus. E Mateus apresenta uma das faces que Ezequiel está vendo. Aí talvez você diga, mas isso aí, legal, da hora, pastor João. Só que isso aí é Antigo Testamento. Então vamos no Novo, antes de eu falar do Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá no Apocalipse. Apocalipse 4. Arabachandarás. Eu quero só também fazer um adendo aqui, que eu não sou doido. Faço psicotécnico a cada 2 anos. Então não pense que eu sou esse pastor aí, o pastor Alexandre falou, mestre nada, é doido, é esquizofrênico. Depende, irmão. Eu cheguei aqui, pastor, já me bateram ali no canto ali e falaram assim, vou orar por você, os irmãos. Estava ali sentado ali, né? Fui bater uma bola com os meninos hoje. Aí cansado, a idade chega. Estava ali sentado e falei, Deus usa a minha vida, abençoa os irmãos. Eu vi uma sombra aqui, olhei para o pé, falei, o pé do Marião, meu Deus, o Marião quer conversar comigo. Ai meu Deus, meu pai, ajuda eu, Deus. Aí eu levantei, o Marião falou assim, não, vamos orar por você, pastor. Aí o Júnior falou, vamos orar por você. Eu falei, tá bom. Só que eram os 2. Aí um terceiro elemento, que eu não vou falar que é o pai do pastor Alexandre,
Me deu umas pancadas nas costas, irmãos. Falei, meu Deus do céu. Aí a Charlene fala assim, ele segura o menino agora. Eu falei, eu não tenho condições de segurar o Mateus. Eu fui agredido. Entretanto, o reino do céu é assim, irmão. É na pancadaria. João Batista falou assim, o negócio é na violência. O reino do céu não é Américo, é na violência. O reino não tem esse negócio de não me toque, não fala comigo. Alguém postou esse dia assim, ó, copo pela metade pro pessimista, quase vazio, e pro otimista, quase cheio. E pra geração atual, o copo me ofendeu. Pode bater, Américo. O Américo falou assim, um dia que eu derrubei o Andy no chão. Ele falou que te derrubou um dia. O dia que eu derrubei o Andy no chão, Deus honrou ele aí, ó. Eu estava lá na IPG, né? Deus honrou ele aí. Eu falei, nossa, que legal. Quando eu me dei por si, eu estava no chão. Tomei um rapa. Então, próxima vez que eu vim aqui, eu vou ficar longe dele. Vou ficar longe, eu quero voltar para casa, tenho que trabalhar amanhã. Apocalipse 4. Olha o que está escrito aqui. Versículo 4. João fala que tinha um trono e ao redor do trono 24 tronos. Que são os 24 anciãos. Porque não tem anciões, viu? Anciãos. E do trono saem relâmpagos e trovões. É semelhante a Ezequiel. E havia diante do trono um mar como de vidro. Versículo 7. Ele fala no 6 que tinha 4 animais cheios de olhos. E no 7, o primeiro animal era semelhante a um leão. Diga leão. O segundo animal semelhante a um bezerro. Fala bezerro. Fala boi. Aleluia. E tinha o terceiro animal, o rosto de homem. Diga homem. O quarto animal semelhante a águia voando. Fala águia. Aleluia. Então Ezequiel, ele tem uma visão. Está escrito na minha e na sua Bíblia que o céu se abre. Os céus se abrem, que são céus. Ele tem uma visão. São 4 seres andando sem se virar. Não é que não se virava, né? Tem 4 rostos, então para onde vai não precisa se virar mesmo. Andando. Rosto de leão, homem, boi, águia. E Mateus está escrevendo o seu evangelho sobre Jesus Cristo para os judeus. E Mateus apresenta Jesus exatamente como um leão. Jesus é colocado para os judeus como um rei. E os judeus esperavam um rei que viria governar num palácio, bater de frente com o império. E aí vem Jesus montado num jumentinho. Bendito é o que vem o nome do Senhor. Hosana, glória nas alturas. E aí alguém pergunta, você não é rei? Ele fala, o meu reino não é desse mundo. Jesus mesmo disse em Lucas 17 que o reino não vem com aparência visível, porque o reino está entre nós e está dentro de nós. Jesus, ele usa o apóstolo Paulo para dizer o que é o reino em Romanos 14:17. O reino não é comida, o reino não é bebida, o reino é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo é que o reino não são coisas perecíveis. O reino não é comida porque tem prazo de validade. O reino não é bebida porque vence, não são coisas. O reino, ele é estabelecido em paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Mateus apresenta Jesus rei, aquele que tem autoridade. Ezequiel está vendo um leão, a face de um leão. João vê lá nos céus, diante do trono, 4 animais, um deles. Aí João só vê uma cabeça só, mas é a mesma coisa ali, irmãos. É um mistério, cada um vê diferente. Olha um fusca, o outro olha uma nave, o outro olha, nem quero. Mas tudo está vendo a mesma coisa. Está vendo um leão diante do trono. Lá no Apocalipse, a palavra ali é Zoa. Zoa com Z, fala de seres viventes. Jesus em João 10:10, quando ele fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Vida é biológica e vida é zoe, vida no Espírito. Então os 4 seres lá no Apocalipse são seres viventes. Ezequiel já contempla os 4 e fala, são seres viventes. Ezequiel fala, tem rosto de leão. João fala, tem a cabeça de leão. Mateus está dizendo para os judeus, ele é o rei, ele tem autoridade.
E Jesus está ensinando as pessoas o Sermão do Monte. E olha o que está escrito em Mateus sobre Jesus, o seu ensino, capítulo 7. Eu vou usar aqui outra Bíblia. Mateus capítulo 7. Diga comigo: Jesus, o Cristo, é um leão. Dá um rugido aí. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus, ou acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Aqui na minha versão fala que a multidão se admirou da sua doutrina. Verso 29. Por que estavam atônitos? Por que estavam admirados? Porque ele, com E maiúsculo, as ensinava como quem tem o quê? Como quem tem o quê, irmãos? E não como os mestres da lei. Mateus 28. Mateus 28. Ele ensinava as multidões como quem tem autoridade. Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: o que Jesus disse? Eu não sei se sou eu, mas tem hora que eu leio a Bíblia assim, dá vontade de chorar e rir e correr, tudo ao mesmo tempo. Vontade de sair correndo, aí eu vou ter que voltar para ali, né? De chorar, de dar risada, é um negócio estranho. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, olha que interessante. Jesus disse assim: não sobrou nem uma vírgula de poder para o capeta, porque foi-me dado, eu recebi todo o poder no céu e na terra. Ou seja, tudo que é poder e autoridade, o Pai entregou para ele. Jesus foi humilde aqui, porque Paulo vai ser mais abrangente. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo semelhante ao homem. Aí Paulo vai dizer assim: e ao nome de Jesus, ele recebe um nome sobremaneira excelente, que é o nome de Jesus se dobrará. Jesus fala aqui: eu recebi poder no céu e na terra. Aí Paulo fala: ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mateus está dizendo assim para os judeus: tem o império, tem o rei, tem o imperador, mas há alguém que tem autoridade no céu e na terra. Aí Paulo complementa: ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Vamos expulsar um demônio uma vez, não foi, pastor? Um rapaz lá que tinha 8 homens em cima dele lá, lembra? Aí o rapaz saiu correndo, o capeta tomou ele lá, ele saiu correndo, bateu no nada. A gente sabe que não foi nada, acho que o anjo fez só assim com o dedo, aí ele caiu. Aí o pastor Alexandre, apóstolo Alexandre Grego, chegou no demoniado e falou assim: demônio do inferno, eu te mando para baixo onde você veio. O que ele falou, pastor? Lembra disso? Ele falou assim: quem disse que eu vim de baixo? Aí o pastor falou assim: então volta para baixo, vai para baixo, para cá, para baixo, para cima, para um lado, para outro, mas sai dele agora. Ele está certo, né? Geograficamente ele está certo. A gente que estava meio, porque tinha água benta lá, tinha uns negócios. Eu falei: está certo, porque Jesus disse assim, os discípulos voltam felizes, né? Ah, os demônios saem, os enfermos são curados. Ele falou assim: então alegra-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Eu vi Satanás caindo como um raio do céu, ele foi expulso de lá. Então o capeta falou assim: quem disse que eu vim de baixo? Eu falei: tá bom, filho, você pode vir de cima, mas não vai voltar para lá mais.
o leão na fauna. Há quem diga que os bichos estão lá, o papagaio falando, a hiena dando risada, os bichos fazendo seus barulhos na selva. Aí o leão faz assim, ó. Vou fazer o leão de novo para você aprender como o leão ruge. Tá todo mundo lá na selva, aí o leão. Sabe o que acontece? Silêncio total. Porque acho que ninguém aqui quer se deparar com um leão na selva à noite. Os bichos também não. O leão tem autoridade. Ezequiel está vendo um ser com rosto de leão. João está vendo um ser vivente lá diante do trono, um dos aspectos com rosto de leão. E nós estamos aqui nesta noite dizendo para você que o leão vai rugir na sua vida. Capítulo 5 do Apocalipse, eu tenho que ler isso aqui. Apocalipse capítulo 5. O leão vai rugir na sua vida, mas o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer na sua vida? Apocalipse capítulo 5. Vamos ver o versículo 3 ao 5, está escrito: e ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, meu Deus, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Versículo 5: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Arabadarassúbia. Eu vim dizer para você nesta noite que Jesus vai manifestar o aspecto da autoridade dele na tua vida, meu irmão. O leão vai rugir na tua vida, e quando o leão ruge, eu primeiro vou falar da manifestação do leão como está aqui. Quando o leão entra em cena aqui no Apocalipse e se manifesta, alguém lá no céu, o anjo forte brada: eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu, ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Quando o leão se manifestar na tua vida, sabe o que vai acontecer? Ele vai desatar alguns segredos para você que estão selados, e você vai ver o que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e para o seu ministério. Isso é só a presença do leão, é a manifestação. Agora quando ele ruge, a gente não canta aqui? Ele é a estrela da manhã, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Vou rugir de novo, para você entender como é que o leão. O leão vai rugir na tua vida também. Ele vai se manifestar, desatar uns segredos para você, mas ele também vai rugir na tua vida. Aí quando o leão ruge, sabe o que vai acontecer? Que nem na selva. Toda desordem, arabachandarácia, tudo que está fora do lugar, meu Deus, arabadarassuriminai, tudo aquilo que está fora de ordem. O negócio parece que não vai, pastor, é um embrólio, é 2 passos para frente, é 5 para trás. O leão vai rugir na tua vida, o caminho vai se abrir e as coisas vão ser colocadas em ordem. Arabachandarabalabasuriandarai, não tem o Pedro fala assim: o diabo, vosso adversário, anda que nem leão. Como se fosse o leão, está escrito em 1 Pedro 5,8. Como se fosse um leão, não é? O diabo, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda bradando, rugindo como leão. Porque ele não é leão, ele tinha vontade de ser leão, mas não é leão, é uma cópia, a xerox. Ezequiel também vê, sei nem porque que eu abri a Bíblia. Ezequiel também vê o rosto como de boi. João fala: tem um bezerro diante do trono. Um dos seres, um dos zoas é um bezerro, é um boi, é um touro. Ezequiel vê o boi. Mateus é escrito para os judeus, Jesus como rei, como autoridade. Marcos é escrito para os romanos. Marcos apresenta Jesus como servo. O boi é um animal de serviço. Só que eu vou falar de 2 bois aqui. Ele é um animal de serviço.
Em Marcos, Jesus, ele mesmo se declara como servo. Marcos capítulo 10, abra aí a sua Bíblia, por gentileza. Marcos, no capítulo 10. Arabantu onerabiandarai. Aleluia. Marcos 10, versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Versículo 44 do capítulo 10 de Marcos. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o que, irmãos? Aí ele vai falar dele agora. Então ele está falando para a gente aqui, ó rapaziada, ó irmãs aí da igreja, dos mistérios apostólicos, irmãos, é assim, é o seguinte: quer ser grande, sirva. Vem por baixo. É tipo assim, baixa a bola, irmão. Baixa a bola, irmão. É o seguinte: eu sou o todo poderoso, chamei 12 para andar comigo, depois chamei 120, 500 irmãos me viram. Eu podia fazer tudo sozinho, mas eu tenho que andar com gente. Eu preciso das pessoas. E eu sirvo. Aí os camaradas estão lá assim: quem que vai ser o maior? Quem que vai mandar aqui? Ele sempre está falando aí que ele vai subir daqui a pouco aí e tal, vai embora. Quem que vai mandar nesse negócio aqui? Ele pega a bacia, a toalha e fala assim: vou ensinar para vocês o negócio agora aqui. Pega a bacia, a toalha, lava os pés. Serviço do escravo. O escravo que lavava os pés nas casas dos tempos bíblicos. Serviço do escravo. Ele desce no mais baixo nível de serviço, lá do escravo, e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedrão fala: eu não. Se você não for lavado, Pedrão, você não tem parte comigo. Então ele lava o corpo inteiro. Fala: Pedrão, menos, mas se fecha. Ele lava os pés dos discípulos. Vocês não entendem agora, depois vocês vão entender. Aí ele fala: quer ser grande, sirva. Aí ele vai falar dele, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Ele veio para quê, irmãos? E dar a sua vida em resgate de muitos. Serviço é diferente de ser visto. Então ele veio para servir, serviço. Mas tem dois aspectos do boi. Porque o boi servo, o boi doméstico, é o boi que cresce na fazenda, no campo, comendo capim. E na cabeça do boi doméstico, o Fábio, ele fala assim: eu vou crescer, engordar e virar um churrasco. É doméstico, não é? Aí vem o dono da fazenda: vou matar você, filhote. Agora vamos, picanha, contra filé, ele morre. Mas a Bíblia também fala de um outro boi. Salmos 92, abra lá. Jesus tem um aspecto do boi doméstico também. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que Jesus é um leão, que Jesus é um boi. Eu estou dizendo que a criação expressa o seu Criador. Que Ezequiel vê seres viventes que expressam aspectos da pessoa de Jesus Cristo. E aí então ele tem o boi. Salmos 92. O boi doméstico é Jesus como ovelha muda, levada para o matadouro, perante os seus tosqueadores não abriu a boca. É assim mesmo. O pessoal provocando ele tranquilão: vim para morrer, poupa-te a ti mesmo. Não, vim para morrer. Salmos 92, versículo 8. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre, pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Versículo 10, vamos ler aqui, irmãos. Declare essa palavra, por gentileza. Diga: porém tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Diga: tu exaltarás o meu poder como o do boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. O boi doméstico é aquele boi que vira churrasco. O boi doméstico é o aspecto de Jesus sendo levado como ovelha muda para o matadouro. Mas o boi selvagem, talvez na sua Bíblia está escrito unicórnio, mas é a versão, é o boi selvagem. O boi selvagem não existe mais, foi extinto. Era um boi desse tamanho aqui mais ou menos, irmãos. Os seus pelos eram compridos. O boi selvagem lutava com os leões. O boi selvagem, quando ele era ferido, ele caía, mas ele se levantava
mais forte, mais fortalecido. O salmista está dizendo aqui: Senhor, os teus inimigos só têm um destino, irão perecer. E o que vai acontecer comigo é que o Senhor vai exaltar o meu poder, o meu vigor, como o do boi selvagem. Eu posso ser ferido, posso cair, mas eu vou levantar mais forte, porque tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Jesus, como boi doméstico, é levado para o matadouro, é crucificado, é furado o seu lado. Mas Jesus, como boi selvagem, irmãos, a morte queria trancafiá-lo como boi selvagem. Passa o primeiro dia, o segundo, ao terceiro dia, as mulheres vão no sepulcro: cadê ele? Aonde o colocaram? Ele disse: olha, Maria. Ele fala Rabone ou Raboni. Ao terceiro dia, o boi selvagem rompe com as cercanias da morte e ressuscita. Esta glória de Deus Pai vai se manifestar na minha vida e na tua vida. A unção do boi doméstico, quando quer ficar quietinho, irmão, fica quietinho. Mas a unção do boi selvagem, ninguém vai limitar você, ninguém vai colocar você dentro da caixinha. O boi selvagem vai se manifestar e vai ampliar as tuas têmporas ministeriais. Andarabachandarai. Pede para Deus agora, fecha os olhos aí, por gentileza. Diga: Senhor, exalta o meu poder, o meu vigor, como o do boi selvagem. Eu não sei imitar boi. Hoje a gente estava ministrando, a minha esposa, ela estava ministrando de manhã, no culto no lar, que a gente tem um culto no lar lá em César. O pastor, cadê o pastor Armando? É Rua Uben Arco, sei lá o nome lá. Aí de frente tem uma fazenda, tem uns bois. Aí eu falei assim para os irmãos: irmãos, eu estava falando uma palavra de afirmação, que quem pregou foi ela, ministrou, eu estava só dando um aviso. Aí o boi, eu dei uma palavra de afirmação, o boi fez assim, ó. Eu falei, esse chifrudo desse boi está duvidando da minha palavra. Ele, Como eu não sei imitar o boi, procura o boi no Google depois. Ezequiel vê a cara do homem, rosto do homem. Marcos é para os romanos, Mateus para os judeus, Jesus rei, Jesus servo. E Lucas, ele vai falar de Jesus homem, o homem perfeito. Lucas era médico, era doutor. Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. Para quem que Lucas escreve o seu evangelho? Qual é o destino da carta do evangelho? O evangelho de Lucas é escrito para os gregos que buscavam sabedoria. Na Bíblia, em Lucas, você vai ver Jesus homem, a face do homem pleno. Jesus entrando nas casas. No capítulo 7, Jesus entra na casa de um fariseu para banquetear com ele. Entra uma pecadora. Jesus está ali naquela casa. Jesus entra na casa de Maria e Marta, no capítulo 10, verso 38. Marta e Maria recebem Jesus. Marta está atarefada, correndo com os afazeres. Maria está ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Em Lucas, no capítulo 19, você vai ter Jesus entrando em Jericó, alguém querendo vê-lo sobre uma figueira brava, e Jesus chega debaixo da figueira e fala assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A face de Jesus como leão é o rei que tem autoridade. A face de Jesus em Marcos é o boi servo, mas também é o boi selvagem, um boi valente. A face de Jesus homem, no ser vivente, que Ezequiel contemplou e que João contemplou, é o homem perfeito que entra e visita as casas. É o Jesus dos grupos familiares. É o Jesus que vai entrar na sua casa. É o Jesus que vai morar com você. É o Jesus que vai manifestar a sua glória entre a sua família e sua parentela. Mas há também a águia. Anagasubi de Cobatácia. Quem é a águia? A águia, o zoa, que parece com águia voando, ou o ser que Ezequiel vê e tem rosto de águia atrás, fala do divino. O evangelho de João é o evangelho universal escrito para toda a igreja. E João está relatando exatamente o lado divino de Jesus. João fala no capítulo 1, verso 1: no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, ele mostra que o Deus Todo-Poderoso se torna homem, mas ele está falando, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Jesus como Deus está num casamento no capítulo 2 de João, em Caná. Como Deus, ele é convidado ali como uma pessoa comum. Acaba-se o suco de uva, Maria chega nele, as pessoas ficam todas atribuladas. Jesus transforma a água em vinho, e ali ele principiou os seus milagres. Ele começou a manifestar os seus milagres publicamente. Jesus fala no capítulo 3 para Nicodemos: você tem que nascer de novo, porque senão você não vai ver o reino. Ele manifesta sobre uma outra atmosfera de vida. O Nicodemos fala: eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, eu estou falando de coisas eternas, Nicodemos. No capítulo 4, ele se encontra com a mulher samaritana. Se tu soubesse quem te pede água, você daria água e ele te daria água viva. Jesus, no capítulo 5, vai lá se encontrar com um homem que está quase 4 décadas deitado, tanque de Betesda. Ninguém pode curar. O anjo que eles acreditavam que descia, agitava as águas, não curou aquele homem. Jesus fala: olha, ser curado agora. Ele levanta e pega a esteira e vai embora. Mas no Evangelho de João, no final, abra aí a sua Bíblia, capítulo 20. Tem uma afirmativa, duas semelhantes. João está apresentando a face da águia, Jesus divino, o Deus. Capítulo 20 de João, versículo de número 30. Olha o que está escrito. Estou terminando. João 20, versículo 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Capítulo 21, versículo 25. Vamos ler o 24 também. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. O rosto da águia, a face da águia, o aspecto da águia, João está descrevendo como aspecto divino, aspecto da divindade. Nós começamos aqui dizendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nós vamos terminar dizendo que Jesus é Deus, sim, Senhor. E como Deus, João está dizendo assim: há muitos outros sinais que Jesus operou na face dos seus discípulos. Só que esses que foram relatados é para que nós venhamos crer, e crendo tenhamos vida. E se todos os milagres que ele fez fossem relatados, catalogados, nem em todos os livros do mundo iriam caber. Eu vou dizer para você nesta noite, eu vou liberar essa palavra aqui. O Deus que faz milagre chama-se Jesus Cristo. Se nós estamos lendo aqui que Jesus operou muitos outros que não estão relatados, eu posso tomar a liberdade para profetizar sobre a tua vida e sobre a minha vida, porque na Bíblia tem o cego de Jericó enxergando, Lázaro ressuscitando, tem aquele homem do tanque de Betesda levantando da paralisia, acho que ele era tetraplégico, por isso que estava deitado, senão estava sentado, sendo curado. São milagres que a gente conhece: mortos ressuscitando, paralítico andando, cego enxergando, surdo ouvindo, mudo falando. Mas eu posso tomar a liberdade para dizer para você que tem milagres que a gente não conhece, e que Jesus está encaminhando para a minha vida e para a tua vida um milagre inédito. Arabachandarácia. Aquilo que ninguém viu ainda, olhos nenhum viu,
ouvidos nenhum ouviu. Paulo fala isso em 1 Coríntios 2,9. Não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Moisés vai dizer no Deuteronômio 29:29: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos. Então tem coisas ainda que estão encobertas, não aconteceu ainda, mas vai acontecer em nossas vidas. Antes do arrebatamento, irmãos, os nossos olhos verão coisas extraordinárias. Se prepare, porque o Jesus da face da águia irá se manifestar em nossas vidas como igreja apostólica e profética. Eu profetizo sobre a tua vida o rugido do leão. Eu profetizo sobre a tua vida o manifestar da presença do leão. O boi, o doméstico e o selvagem se manifestará. O homem perfeito está na tua casa, e o Jesus Cristo Deus, Ele vai operar milagres por meio do seu Santo Espírito que habita na tua vida. Fique em pé, por gentileza. Vamos orar aqui para liberar essas unções. Xarabacalabandarai. A unção do leão, Rabantará subidicobatácia, do boi selvagem e o boi doméstico, a unção do homem pleno, perfeito, e a unção da águia voando, o divino, Aracalabassuri cantarabandarabandai. Vai orando ao Senhor. Ore aquilo que nós aprendemos ou relembramos por meio da palavra. Clame ao Senhor, exalte o meu poder como o do boi selvagem. Oh, me unge, unja-me com óleo fresco. Nós vamos clamar por ativação. Sabe por quê? Porque Jesus tem esses 4 aspectos e Ele habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Jesus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Jesus habita em nós na pessoa do Espírito Santo. Então esses 4 aspectos da presença dEle irá se manifestar na tua vida. Eu convido você nesta noite a sair do seu lugar para nós liberarmos essas ativações. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui, clamar pela liberalidade da unção e da presença do leão de Judá. Vamos clamar pela liberalidade da presença do Jesus servo e do Jesus também que não foi limitado por nada, nem a morte, nem a religião, nada, nem os dogmas, nada limitou Jesus, nada irá limitar você. O Jesus Cristo, homem perfeito, fala de sabedoria. Nós vamos clamar pela mente de Cristo, ativa e operante em nossas vidas. Nós vamos clamar pela sabedoria que vem do alto aqui. Sai do seu lugar, vem receber de Deus do alto. Nós vamos clamar também pela presença, a ativação da águia, o Jesus Cristo Deus, a divindade. Robodorocomondarabachandarai, o Rabalabassuri cantarábia, arai decobatácia, sharai, anagasubidicobodarabandarasuri cantarácia, oh, rabalabachou, rebalabassuri cantarai. Vem, sai do seu lugar, meu irmão, vem à frente, pequeno, grande, todos venham, receba de Deus essa noite, essa liberalidade dos céus. Eu vim tão somente abrir o teu entendimento para aquilo que o Cristo é. Ele vai se manifestar na tua casa, Ele vai se manifestar nos teus negócios, Ele vai se manifestar em todas as áreas da sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo.